Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 155 da nossa jornada, dia 4 de junho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio capítulo 8, Salmos capítulo 91, Isaías capítulo 36 e Apocalipse capítulo 6. Prepare o seu coração, o seu secreto, permita que o Senhor se revele a você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Deuteronômio capítulo 8. Moisés lembra que os 40 anos no deserto não foram um acidente nem um atraso sem propósito. Deus estava ensinando, moldando e revelando o que havia no coração do povo. O deserto foi escola. Ali eles aprenderam que o ser humano não vive apenas do pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Durante esse tempo, as roupas não envelheceram e os pés não incharam. Mostra também que a disciplina de Deus nasce do amor. Assim como um pai corrige um filho porque deseja o seu crescimento, Deus permitiu processos para formar o caráter do seu povo. Nem toda dificuldade é abandono. Muitas vezes ela é treinamento. O mesmo Deus que conduziu pelo deserto era o Deus que estava preparando uma terra boa, cheia de provisão. O Senhor não estava apenas levando Israel para algum lugar, estava preparando Israel para aquilo que receberia. Mas o grande alerta do capítulo aparece quando a prosperidade chega. Deus diz: cuidado, para que depois de comerem, prosperarem, construírem, vocês não se esqueçam de quem os trouxe até aqui. O maior perigo não era o deserto, mas o sucesso sem gratidão. Quantas vezes as pessoas buscam a Deus na necessidade e depois se afastam na abundância? Por isso, Moisés insiste: lembrem-se. Quem se lembra da fidelidade de Deus permanece humilde. E é uma verdade preciosa aqui. É Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Deus não condena o trabalho, o crescimento ou a prosperidade. Ele apenas lembra quem é a verdadeira fonte de tudo. A inteligência, oportunidade, saúde, disposição, portas abertas, capacidade de produzir, tudo vem dele. Por isso, quando algo dá certo, a resposta do coração não deve ser orgulho, mas gratidão. E partindo agora para Salmos, capítulo 91, o salmo mais conhecido da Bíblia. E cada vez que leio, percebo algo novo. Ele começa dizendo: aquele que habita. Não é alguém que visita Deus de vez em quando, que aparece nos momentos difíceis ou que passa rapidamente pela sua presença. É alguém que mora, que permanece, constrói relacionamento. E o texto vai além. Não basta apenas habitar, ele diz: e aquele que descansa. Há pessoas que estão perto de Deus, mas continuam vivendo ansiosas. O convite é para viver tão próximo do Senhor que encontraremos repouso à sombra do Onipotente. A partir dessa intimidade, nasce a confiança. Ele declara: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. É algo pessoal. A imagem das asas mostra um Deus que acolhe, que guarda, que cobre seus filhos. A verdadeira segurança do cristão não está na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus em meio a qualquer situação. O foco do Salmo não é criar uma fórmula mágica contra dificuldades, mas revelar quem Deus é para aqueles que fazem dele a sua morada. O capítulo inteiro gira em torno de relacionamento. Quem vive escondido em Deus aprende a olhar para as circunstâncias sem ser dominado pelo medo.
A fé não nega os perigos, ela reconhece que Deus continua maior do que eles. No final, o próprio Deus fala, porque a mim se apegou com amor. Deus não destaca força, inteligência ou resultados, ele destaca o amor. A promessa não é que nunca haverá dias difíceis, mas que, na sua angústia, eu estarei com ele. Não apenas ser protegido por Deus, mas viver perto dele, caminhar com ele e descansar nele todos os dias. E partindo agora para Isaías, capítulo 36, nos mostra o momento em que Jerusalém é cercada pelo exército da Síria. Senaqueribe envia Rabsaqué para intimidar o povo e destruir a sua confiança. Ele começa com uma guerra psicológica. Pergunta: em quem vocês estão confiando? Essa é uma pergunta para nós também. Quando enfrentamos problemas que parecem maiores do que as nossas forças, em quem confiamos? Primeiro, a Síria ataca a confiança no Egito, chamando-o de um caniço quebrado. E isso confirma o que o próprio Deus já havia dito, que o Egito não seria a solução para Judá. O erro de Rabsaqué foi concluir que se o Egito não podia salvar, então ninguém poderia. Ele não compreendia que a esperança de Judá estava no Senhor. O ponto mais grave acontece quando ele compara o Deus de Israel aos deuses das outras nações. Ele acreditava que o Senhor era apenas mais um Deus local. O inimigo sempre tenta diminuir quem Deus é, para aumentar o tamanho dos nossos medos. O capítulo termina de forma surpreendente. O povo permanece em silêncio, obedecendo a ordem de Ezequias. Eles não entram em discussões nem tentam se defender. Às vezes, a maior demonstração de fé é essa: não responder a ameaças, mas levar tudo diante de Deus. Isaías 36 termina sem solução, mas aguarde os próximos capítulos. E lembre-se, o inimigo sempre tenta diminuir quem Deus é, para aumentar o tamanho dos nossos medos. E para finalizar o dia de hoje, Apocalipse, capítulo 6, fala sobre os selos. Representam o início da execução do juízo de Deus sobre a terra. Há uma diferença sobre a cronologia, mas existe bastante concordância sobre o significado de cada selo. O primeiro selo é o cavalo branco. Ele sai conquistando. Ele representa uma falsa paz, um conquistador mundial. O cavalo branco lembra Cristo, mas não é Cristo. A ideia principal é que surgirá um líder aparentemente vitorioso e pacífico, capaz de enganar multidões antes que os verdadeiros juízos se intensifiquem. O segundo selo é o cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra, e os homens passam a matar uns aos outros. É um retrato da humanidade tentando viver sem Deus e colhendo as consequências disso. O terceiro selo é o cavalo preto, e o cavaleiro dele traz uma balança, representando escassez. Aqui compra apenas uma quantidade de alimento, apontando para fome e crise econômica. O quarto selo é o cavalo amarelo, o nome dele é Morte, e o Hades o acompanha. Aqui vemos consequência dos selos anteriores: guerra, fome, doenças e então a morte em grande escala. O quinto selo fala dos mártires. A cena muda da terra para o céu. João vê os mártires que morreram por causa da fé em Cristo. Eles clamam por justiça, perguntando até quando Deus permitirá tanta maldade. Eles recebem vestes brancas e são instruídos a esperar mais um pouco. A justiça virá no tempo determinado por Deus. O sexto selo fala do abalo cósmico. Traz sinais como terremotos, sol escurecido, lua como sangue, as estrelas caindo e os céus se recolhendo. Uma combinação de efeitos literais e linguagem profética para mostrar que toda a criação será
abalada diante de Deus. E a reação das pessoas? Elas reconhecem que a ira do cordeiro chegou, mas em vez de se arrependerem, se escondem. A grande mensagem dos 6 selos mostram uma progressão. Falsa paz, guerra, fome, morte, perseguição, o juízo visível de Deus. O foco não é satisfazer curiosidade sobre o futuro, mas revelar que a história não está fora de controle. O mesmo cordeiro que morreu em Apocalipse 5 é o único digno de abrir os selos em Apocalipse 6. Em outras palavras, Jesus não é apenas o salvador da história, ele também é o Senhor da história. Enquanto o mundo parece caminhar para o caos, Apocalipse lembra que o trono continua ocupado e o Cordeiro continua governando. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, o Senhor sabe do que cada um precisa e o Senhor nos sustenta. Obrigada pela tua palavra, continue se revelando a nós, Pai, que possamos crescer em intimidade com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, guarde-nos de viver uma vida egoísta e nos leve a viver uma vida de amor, Pai. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 156 da nossa leitura.